Vou dando boas noites aqui para o pessoal que já vai chegando, vai falando aí, boa noite, podem ficar à vontade para essa conversa aqui que a gente vai ter, né? Essa troca de ideias nesse programa, né? São 7 horas, acho que vamos começar a fazer uma abertura, assim, ó quem entrou aí, Edu Guirar, Giro, nosso grande amigo, que bom ter você por aqui, Edu. Olívia, saudade de você, Olívia. Ceci, minha sobrinha de Florianópolis, está aí, bem-vinda, Ceci. Então, é só pessoas queridas que vão aparecendo por aí. Então, vamos lá, Roberto, deixa eu fazer uma abertura aqui, falar para o pessoal o que é esse projeto, o que vai acontecer aqui nessa conversa, e depois a gente dá linha na pipa, como diziam os antigos, assim. A gente vai trocando ideia aí, como se estivesse sentado num sofá de casa, que eu gostaria de estar contigo agora. Acho que esse é o sentimento de estar num sofá de casa contigo, falando sobre esse tema tão relevante para a minha vida e tenho certeza para a sua também, que é algo que te toca, por isso que você está aqui, né? Então, gente que está aí e que depois vai ver, né, a versão gravada, esse projeto, esse encontro com o Roberto faz parte de um programa chamado Afinando a Escuta. Então, Roberto, estamos hoje nesse programa Afinando a Escuta, e é um projeto, né, um programa da Escuta Viva, né, essa iniciativa que tem como fundamento e objetivo trazer à tona a importância da escuta na sociedade, na nossa vida pessoal e profissional, né? E no Afinando a Escuta, a gente tem conversas, né, com pessoas que vivenciam escuta nas suas vidas, seja na vida pessoal ou na profissional, ou e na vida pessoal e profissional, de uma forma mais consciente e a partir de alguma faceta, né, do seu ponto de vista de experiência de vidas. Então, essa conversa ela não é solta, ela tem um tema atrás, que é a escuta humana, e a escuta com a perspectiva do convidado, né, que nesse caso é nosso querido Roberto Rondenberg, que já vou falar dele um pouquinho, mas para quem está chegando aí e vai ver depois também esse vídeo, né, a Escuta Viva está no site, né, tem bastante informação, está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. E esse programa depois, Roberto, vai virar um episódio no podcast que a gente tem, que chama Afinando a Escuta. E essa conversa vai virar um áudio para o pessoal poder escutar quem não conseguiu assistir. E também a gente tem um canal de apoio coletivo, em que as pessoas podem fazer apoios, participar do nosso grupo do Clube da Escuta, que é um grupo de prática, podem participar dos seminários, que a gente vai falar no final desse encontro, que vai ter um seminário no final desse mês especialíssimo, que é no Apoia-se. Então, apoia.se/Escuta Viva. Lá você pode apoiar, participar e patrocinar esse projeto também, para ajudar ele a crescer. Muito bem. E a Escuta Viva tem um manifesto, Roberto. E a gente já vai começando a entrar no clima da conversa, que o manifesto da Escuta Viva é assim: uma sociedade que se escuta de verdade é a mudança que nós queremos vivenciar no mundo. Uma sociedade que se escuta de verdade é a mudança que nós queremos vivenciar no mundo. E por isso nós fazemos todo esse movimento, colocamos energia em volta desse tema e levando para pessoas físicas e organizações também. E para fazer a entrada do Roberto, eu queria falar um pouquinho do Roberto, por que ele chegou até aqui. Roberto é um grande amigo que se fez a não a longa data e por incrível que pareça, teoricamente o perfil dele era de não escuta, mas ele acabou mostrando uma escuta tão bela e poderosa, e depois começou a se envolver com projetos tão maravilhosamente conectados com a escuta,
a escuta do que é diverso, do que está excluso, talvez. Depois a gente vai falar um pouco, né, da sociedade. E o Roberto trouxe uma frase para a gente começar. Você quer falar a frase ou quer que eu fale, Roberto? Pode falar que depois eu vou falar tanto. Tá bom. Então a frase do Roberto, para a gente começar o encontro de hoje, é assim: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Maya Angelou. Não sei se é assim que fala o nome dela, eu não sei a origem. Muito bom. Então, Roberto, acho que você podia começar trazendo aqui um pouco quem é o Roberto e qual é o seu envolvimento ou sua história com a escuta depois. Fala um pouco do Roberto. Se quiser falar do Roberto com a escuta já, fica à vontade e o pessoal já vai sentindo qual é esse clima. Roberto. Legal. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que está aqui. E sabe que é engraçado, realmente, eu sou um colérico, né? Como você disse, e é aquela pessoa que está sempre agindo sem pensar e vai atropelando. Mas você sabe que já assim nos últimos anos eu vim percebendo que essa coisa da escuta é uma coisa muito difícil na nossa sociedade. Eu até digo assim que nós temos mais de 5.000 anos de história onde nós somos muito ruins nessa habilidade, né? E aí o que aconteceu? Bom, eu sou um gaúcho que mora já em São Paulo há trocentos anos, eu já tenho até meu green card, né? Tipo, eu já sou paulistano de adoção, mas o que aconteceu é que alguns anos atrás eu tive um chamado, não vou contar toda a história do chamado, assim que ela é longa, mas tive um chamado e eu comecei a trabalhar com refugiados. E sabe que é uma coisa interessante, né, Leandro? Quando a gente trabalha com um tipo de diversidade humana, com um grupo, a gente acaba entrando em contato com todo. E eu não acho que nós somos assim ou assado. Nós todos somos diversos em todos os lugares onde estamos. Então, ali eu comecei a entrar em contato com negros, LGBTQI+, com pessoas de idade, pessoas muito jovens, estrangeiros, né, como o caso ali, e até estrangeiros que acabaram sendo escorraçados dos seus países, pessoas com deficiências físicas, aquilo que a gente chama me fugiu agora o termo, mas pessoas que têm as deficiências, pessoas que são de alguma forma diferentes daquele padrão que a gente pinta, né? E aí, Leandro, foi interessante que quando eu me dei conta, em alguns exercícios, que eu sou um privilegiado nessa sociedade por ser homem, hétero, branco, de olho azul, ou seja, eu tenho os privilégios de ser tudo isso. Eu ainda brinco, né? Depois de mais velho, eu ainda ganhei esse ar assim de, nossa, o senhor nobre. Então, eu percebi que todas as portas elas se abrem para mim com a maior facilidade. E aí eu me dei conta que eu sou obrigado, pelo meu coração, não é ninguém me obrigando, mas eu sou obrigado a ajudar a todos aqueles que não têm essas mesmas portas abertas por esse tipo pelo fato de ser, como nós falamos, pelo fato de ser negro, pelo fato de ser gay, pelo fato de ser lésbico, de ser trans, de ter alguma questão física, de idade. E aí eu percebi que eu tinha, sim, que fazer isso. Só que como é que eu, esse privilegiado da sociedade, desculpe eu estar repetindo isso, mas eu me sinto assim, porque realmente as pessoas param e me permitem a entrada, não tem ninguém me barrando nada. O que é que me faz me aproximar de todas essas histórias e entender de fato? Aliás, nem entender, não digo que um dia eu vou entender, mas pelo menos colocar o sapato, ter empatia por aquilo, é escutando. É escutando. E aí eu percebi que realmente, Leandro, nós não escutamos nada. E foi aí que eu entrei com esse trabalho de escuta, e eu chamei de escuta inclusiva, porque eu acho que a escuta ela tem como função a aproximação entre as pessoas. E aí que eu cheguei aqui. Olha só que caminho
potencialmente improvável que te traz para estar hoje onde você está, né? Talvez se você pensasse, não sei quantos anos atrás, né? Não sei se você conseguiria imaginar que você estaria nesse lugar com um projeto tão bonito. Depois eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Namoa. Você é um dos cofundadores, que trabalha com a inclusão a partir muito grandemente da escuta, né? Entendendo o que eles trazem, como é, as necessidades deles, para conseguir apoiar de alguma forma, né? Então, Roberto, já vou trazendo assim uma primeira questão para você pensar. Para você, nesse meio, nesse cenário que você está agora, né? Qual que é o papel da escuta para você, seja nas relações pessoais ou profissionais? O que você enxerga hoje assim como o papel que a escuta exerce, estando nesse meio que você está? Legal. Bom, assim, as minhas funções hoje, né? Eu fui, não falei na minha história, mas eu fui anos no mercado financeiro, e mesmo no mercado financeiro a escuta é uma coisa fundamental. Mas vamos falar como é que eu cheguei até a situação de hoje. Hoje eu sou coach e eu trabalho com facilitação de diálogos, né? Eu sou coach e essa facilitação por diálogos na EIT, Diálogos Transformadores, e além disso eu tenho esse projeto no Namoa. E aí o que eu comecei a perceber é que escutar é a essência de toda essa função, essa profissão que eu tenho. E até uma coisa interessante, Leandro, que me ocorreu agora, quando eu fiz o curso, né, quando eu fiz a minha transição de vida e eu me tornei coach, me tornei facilitador de diálogos, a maior dificuldade no aprendizado para ser coach é escutar. Assim, existem técnicas, existe conhecimento, a psicologia positiva, ou seja, nós temos, claro, eu não sou psicólogo, não é isso que eu quero dizer, mas a gente usa todos esses conhecimentos, mas a grande dificuldade, a grande transformação que aconteceu comigo foi eu ter aprendido a escutar, né? E é interessante que a gente começa escutando a si mesmo, a mim mesmo, me entendendo. Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações, quais são as minhas forças, e aí eu entro naquela coisa da relação. Para a relação, a gente precisa sempre pelo menos duas pessoas, né? E se eu não escuto, não adianta nada o outro falar. O que me vem sempre nessa coisa da relação é como se fosse um jogo de tênis. Eu sei que cada um tem o seu esporte, cada um vai explicar do seu jeito, mas quando eu vejo o tênis, é engraçado, porque no tênis eu jogo e alguém sempre precisa me rebater. Eu posso treinar no paredão, tudo bem, só que eu só vou aprender novas jogadas, entender melhor essa diversidade do esporte se eu tiver alguém pensando alguma coisa diferente de mim do outro lado. Então, olha o que eu vejo assim como é importante nas relações ter essa troca com a outra pessoa. Ou seja, ela me faz crescer e eu faço ela crescer. E é isso que é fundamental na minha profissão, mas eu vou te dizer, eu não consigo estabelecer onde termina um, onde começa outro. Isso também é fundamental na minha vida, pessoal. Olha só, você trouxe uma fala que me tocou já, a primeira, né, que a escuta é diferente de um tênis com paredão, né? É um tênis com outro ser. E para acontecer a conexão, é preciso que o outro pense diferente para que venha uma jogada diferente e que eu consiga arredondar isso para devolver para ele. Então, vamos nessa linha que você trouxe, assim, do pensar diferente, o Roberto, e eu queria te pedir para explorar um pouquinho, assim, já falando da escuta, nesses projetos de diversidade e inclusão, como que você vê que a escuta acontece e a importância dela dentro desse ambiente dos refugiados, dos negros ou negras, do LGBTQI+, enfim, como que você vem observando isso, né? Papel tem ou não tem? Vamos explorar um pouquinho por aí. Legal. Bom, a gente tem que começar
eu começo por mim mesmo, né? Onde eu preciso ter um interesse genuíno naquilo que eu vou escutar, na pessoa que está na minha frente. E quando eu comecei a trabalhar com os refugiados, pessoas em estado de refúgio, que são pessoas que têm cultura diferente, formas de ver o mundo diferente, eu me dei conta que eu precisava desligar aqui a minha conversa interior, para que eu pudesse ouvir o que a pessoa está falando. Quando eu digo ouvir, não é só ouvir com os ouvidos. Ouvir, eu até nesse seminário que você vai falar, né, assim, eu imaginei uma série de pontos importantes para a gente cuidar quando fala, quando escuta uma pessoa, mas quando eu tenho interesse genuíno, quando eu me dou conta que cada pessoa tem o seu lugar de fala, e o teu lugar de fala aí, Leandro, é diferente do meu lugar de fala. Então, para eu entender o que é o teu lugar de fala, eu preciso parar e escutar. Eu tenho que olhar nos teus olhos, eu tenho que ver o que teu corpo está falando. Às vezes a voz sai de um jeito, mas o interesse é outro, do que está por trás para dizer. Parar de julgar, tratar as pessoas, isso é uma outra coisa que eu aprendi, tratar as pessoas todas como adultos inteligentes. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Uma vez eu estava numa fila de um banco e tinha um rapaz que atendia e ele disse, o senhor, eu ia fazer alguma coisa lá, e disse, não, o senhor entra ali na fila. Aí o rapaz veio falar para mim, eu vi que tinha alguma coisa de diferente com ele. E é interessante que ele chegou para mim e disse, o senhor veio aqui sempre, o senhor quer fazer alguma coisa no banco, não lembro o que era, exatamente eu fui fazer no banco, mas aí ele disse assim, sabe o que é? Ele perguntou meu nome, eu disse, Roberto, seu, me lembro exatamente o nome, aconteceu já mais antes da pandemia, né? E aí, quando eu disse, ele falou assim para mim, poxa, o senhor sabe que eu, na verdade, eu tenho uma pequena deficiência, né? E eu me lembro que tinha uma senhora que estava na minha frente, ela só falava comigo, ela não falava com ele, ela só olhava para mim e ria das coisas que ele dizia. Aí eu me lembro que ele chegou falando, pois é, você sabe que eu tenho uma deficiência? Eu disse, olha, era Luiz, agora não lembrei, Luiz, sabe o quê? Você pode ter a deficiência que você disser. Para mim, eu nunca fui tão bem atendido como alguém como você. Aí ele me abraçava e não parava de falar comigo. E aí o que eu percebi ali é que não é pelo fato dele ter essa tal deficiência, e provavelmente o banco estava preenchendo alguma cota, que eu vou tratar ele como se fosse um ser inferior, um ser com alguma dificuldade de fala. Eu acho que todos merecem ser tratados como adultos inteligentes, com capacidade de pensar, capacidade de responder. E a escuta, ela inclui isso aí também. Eu considerar você um ser inteligente, capaz de me dizer alguma coisa interessante. Assim como eu também me considero um ser inteligente, de dizer uma coisa interessante para você. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a lidar com os refugiados, é que a forma de ver pode ser diferente, o lugar de fala pode ser diferente, a cor da pele é diferente, a crença é diferente, sei lá, a orientação sexual é diferente, não interessa. Só que ali atrás tem um ser humano que pensa, que é inteligente, que tem muito a agregar. Então, essa foi a grande habilidade da escuta que eu aprendi com essas pessoas que me ensinam um monte, porque são pessoas de fora, como todos nós somos. Uhum. Sim, uma grande sacada, e eu percebo um quanto esse é um desafio, né, para a gente vivenciar. E eu queria te perguntar um pouco, assim, dessa vivência que você está tendo nesse projeto com essas pessoas, o que você percebe que é o maior obstáculo ou um dos obstáculos que elas enfrentam, assim, com relação à escuta ou à não escuta, né? Você trouxe um exemplo belíssimo, né, agora já, de não ser considerado ou valorizado, né, as suas ideias por um rótulo que vem de uma visão externa, né? Porque eu nem dei a chance de trazer para dentro de mim as palavras que estavam vindo daquela pessoa. Eu rotulei e eu já excluo. Então, o que você vem percebendo assim que vem acontecendo com essas pessoas que externamente têm uma questão diferente das outras? Olha, sabe que eu tenho visto muitos posts que vocês têm feito, né? É engraçado que são coisas assim que eu acho, nossa, que coisa que mesmo hoje em dia
Aliás, não gosto da expressão hoje em dia, não quero usar essa expressão. Mesmo, ou seja, com a nossa vida, com a nossa experiência, a gente ainda tem que ouvir alguém dizer como eu devo escutar, né? Isso é uma coisa assim que me marcou. Mas aí, então eu estendo, Leandro, não só para os refugiados, não só para essas pessoas. O que eles sofrem é da mesma doença, o mesmo mal que todos nós temos, que é a não escuta. E aí a gente entra também nessa coisa da polarização que a gente vive hoje. Longe de mim, eu não vou falar aqui em política, nada disso. O que eu só não gosto é que, quando nós estamos tratando com as pessoas, questões das pessoas, racismo, machismo, homofobia, antissemitismo, islamofobia, gordofobia, todas essas fobias que a gente fica falando, e mais outras, porque não tem fim isso aqui, elas são coisas que não têm a ver, não deveriam ter a ver com posição política. Isso não tem nada a ver com Estado grande, Estado pequeno, com capitalismo, com socialismo, não tem nada a ver com isso aqui. Então, eu não consigo absorver, eu não consigo conceber isso. Eu sei que, inclusive, o nazismo era uma posição política baseada no racismo. Então, eu não estou dizendo que não existe. Eu só não consigo entender. Quando eu estou trabalhando com um refugiado, o que eu quero? Eu quero que essas pessoas tenham dignidade aqui. Voltem, reconquistem a dignidade delas. Se eu estou falando com LGBTQI, o importante é que essas pessoas tenham uma vida digna do jeito que elas querem ter. E eu acho que é esse o grande sofrimento. Quando essa pessoa vem e fala, ninguém escuta. Ninguém escuta. Então é engraçado, eu acho que historicamente a gente não escuta, a gente não vem aprendendo, e uma das coisas, inclusive saiu numa dessas discussões aí, acho que foi do Saia Justa no programa esses dias, que é a coisa da opinião, né? Eu tenho direito de dar minha opinião. Então eu já ouvi coisas assim absurdas, como, por exemplo, essa coisa, um dia eu ouvi, né, assim, essa coisa de sexualidade líquida, isso aí é bobagem, peraí, homem é homem, mulher é mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu pergunto assim, mas baseado em que você está falando isso aqui? Claro, baseado na questão própria, no medo próprio, naquilo que, sabe, ou seja, são questões daquela pessoa que está falando. Então ela não está dando opinião, ela está se protegendo, empurrando um grupo para o canto. Ou seja, isso é um bullying social, e isso é preconceito, isso aqui não é opinião. Onde entra a escuta nessa história é que eu sempre falo para as pessoas, quando começam a me dizer esses temas, poxa, olha só, os negros, os gays, eu digo assim, você já escutou essa pessoa falar? Pergunta para essa pessoa o que acontece, como é que é esse processo, como ela vê o mundo, o que faz com que ela tenha essa, entre aspas, diferença sua. Então, é aí que eu digo que essa escuta, essa não escuta de nós todos é o grande sofrimento dessa população, mas que é o sofrimento de todos nós. Tá? Por isso que eu acho interessante o tema desse grupo, Leandro, porque a escuta está na base de todo o preconceito. Uau! Vieram várias coisas quando você foi falando para mim, mas essa última frase sua fez bastante sentido também, pelo que a gente vem percebendo, assim, da importância da escuta, e a escuta está na base, né, de tudo isso, assim, e você trouxe muito essa escuta relacionada com a dignidade, né, dignidade humana, né, dignidade de um ser vivo que tem muita coisa dentro e que os rótulos externos não traduzem isso, né, não conseguem exprimir. E toda a projeção que vem desse outro lado do ouvinte, né, que não ouve, por projetar seu próprio interior, que tem medo, que tem traumas, que tem preconceitos e que tem privilégios, enfim, impede de escutar o outro abertamente, de coração aberto e deixando o outro entrar em si, porque aquele outro não pode, né? Aquele outro é XYZ. E trazendo para a sociedade, Roberto, você trouxe, né, essa última fala bem poderosa, que a escuta está na base. O que para você, qual é o lugar da escuta, então, na sociedade? Se a gente fala de relações sociais, né,
Onde que está a escuta? Qual que é o lugar dela? E mais do que isso, qual você acha que deveria ser, assim, no sentido prático de uma organização social que a gente tem enquanto sociedade, né? Claro, sabe, aí a gente vai entrar naquele conceito lá do cérebro reptiliano, né? O que é a escuta? Vamos falar o que nos diferencia. Lembra para quem não sabe, aqui eu e o Leandro, inclusive, estivemos num curso de orientação antroposófica, né, onde a gente viu a quadrimembração da sociedade. Então, não vamos entrar nesse mérito, mas vamos só falar o que existe. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o ser humano, que se diferencia por ter o eu, por ter a consciência, né? O que é a escuta? Vamos falar a verdade. A escuta faz parte do diálogo. E o diálogo é a consciência. A escuta que nos transforma é a consciência. Quando a gente não tem a escuta, nós estamos caindo no cérebro reptiliano. Para quem não conhece, a gente até chama assim, porque esse era o cérebro que os répteis, os grandes répteis, até os dinossauros já tinham. Que é aquele que faz com que eu sobreviva. Ele tem a sua importância para a gente, porque eles nos mantêm vivos, garante a nossa sobrevivência. Só que quando eu deixo de escutar e eu entro somente nesse uso desse cérebro que ele só me joga para sobrevivência, eu tenho 3 reações, que é aquelas conhecidas, né? Ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu congelo. Isso acontece porque eu não estou mais escutando, tá? Se eu não estou mais escutando, eu vou ter essa reação, e quando eu tenho essa reação, o que eu perco? Eu perco a consciência, que é o que me diferencia dos outros reinos, né? Eu não estou falando aqui de nada de animais, eu não vou falar de animais como seres violentos ou feras, não é isso. Mas o que nos diferencia de todos eles é a consciência. Se a gente perde a consciência, nós nos tornamos iguais. Então, eu acho que a escuta, ela é a maior falta, a mais importante da nossa sociedade. Aconteceu uma coisa interessante. Ontem eu assisti um filme que é chamado Oslo, né? Ele é numa desses streamings, e ele conta só os bastidores dos acordos de Oslo, que foi aquele de 93 entre israelenses e palestinos. E assim teve uma frase no final que me deixou assim impressionado, que a pessoa que organizou tudo, escrevendo sobre aquilo, disse assim: se eu não posso me sentar com meu inimigo para discutir, para conversar, o que vai ser de nós? Então, essa frase, ela me joga para essa situação de que, realmente, se eu não escuto, se eu não parar a escutar, se eu tiver sempre a razão, eu vou cair na mesma situação de sempre. Tem outra referência que eu queria fazer, que é o filme, acho que muita gente viu, o filme Abril Despedaçado. Esse filme era o diretor Walter Salles Jr., acho que ele é de 2001, ele é um filme antigo, relativamente antigo, e é um filme que fala de luta de família no Nordeste do Brasil, onde um matava o outro. Quando ele matava, ele colocava lá uma bandeira, lembra, uma peça de roupa colorida, mostrando que tinha matado, e imediatamente começava o processo do outro vir matar esse um. Essa família já não lembrava mais por que tinha começado a brigar. Ou seja, isso era coisa de séculos atrás. Mas elas continuavam nesse processo de briga. Então, até que chegou o ponto, né, tinha o personagem do filme na atualidade, na época que o filme foi lançado, onde ele começou a questionar: peraí, o que eu estou fazendo? Então, a nossa vida é sempre ser o que mata, depois o que se vinga. Então, a gente vai viver a vida inteira nessa dicotomia do algoz e da vítima. Hoje eu sou vítima, mas amanhã eu me torno algoz e aí você vai ser a vítima. Aí você se revolta quando você se torna algoz. Isso aqui não chega a final nenhum. Então, a escuta na sociedade, como é que eu observo? Eu acho que a gente ainda está caminhando a passos muito pequenos em relação a isso. Mas ela vai se tornando cada vez mais importante, porque a gente percebe que sem a escuta, nós não damos esse próximo passo. E aí, essa situação que a gente vê no mundo, que a gente tem o hábito de dizer que nunca foi assim, mas olha, se a gente lê nos livros de histórias, a gente vê que a coisa vai numa espiral. Isso não é uma coisa dos dias de hoje. O que nós temos hoje é uma diferenciação tecnológica, e nós estamos em outro estágio, claro, que a gente tem uma evolução social, né? Mas nós continuamos caindo na mesma armadilha do eu te mato e depois tu me mata. Eu te mato, depois eu me mato. Eu me vingo e depois você se vinga. Tudo isso é porque eu não escuto.
Nós não sentamos numa mesa e dizemos: o que tem aí de necessidades que você tem? Quais são os pedidos que um pode fazer para o outro? Isso na comunicação não violenta, né? Então, isso não existe. Essa é a importância da escuta, e que eu vejo ela ainda muito distante, mas é onde nós temos que trabalhar, inclusive pela frase que você disse no início, que é a ideia geral do escuta viva. Uhum. Legal, Roberto. Você começar trazendo essa questão da consciência, né? A escuta relacionada com a consciência que nos diferencia enquanto humanos. E se a gente pensa numa sociedade de seres humanos, né? A gente não está falando de um arquipélago de montanhas, e nem de uma floresta, e nem de uma manada ou uma matilha. A gente está falando sociedade humana. Se a gente não usar da consciência para se relacionar, complica nosso meio de campo, né? E você trouxe muito essa questão do inimigo, né? Até no filme que você trouxe, se eu não consigo me sentar com o meu inimigo, né? Como eu vou conseguir fazer essa sociedade funcionar? Queria te fazer uma pergunta sobre isso, assim, nessa relação próxima que você tem com esse público desses projetos, né? Que muitas vezes eu imagino que eles são vistos como inimigos, né? Tem essa relação? Faz sentido o que eu falei? Sim, sim. Você sabe que quando eu trabalho com os refugiados, quando eu coloco alguma coisa nas redes, olha, mas é uma coisa simples, mais um encontro, conseguimos isso, veja que interessante, existe sempre comentários ali, eu acho que todos que trabalham com isso ouvem, manda essa gente de volta para o país deles, o que esses bandos de bandidos está fazendo aqui? Essa gente que não presta. Então, ou, nossa, nós estamos com um país com tantos problemas, a gente ainda tem que receber essa gente para causar mais problema, ou para trazer mais problema. Então, sim, eles são vistos como inimigos. Aí, Leandro, tem uma coisa que eu queria até falar aqui, né, que a gente comenta muito, fala muito sobre a escuta, ou sobre o acolher numa forma do afetivo, do lado afetivo, né? Sempre tem alguém do outro lado que vai chamar isso de mimimi, ou não é assim. Agora, eu quero chamar a atenção para o outro lado legal da escuta e da percepção dessas pessoas que são, entre aspas, diferentes, que é a coisa da inovação, do novo. Né? Nós vivemos hoje naquela coisa de que precisamos inovar, nós precisamos ter coisas novas, a gente precisa ter outras ideias, né? É tudo investimento em inovação. E as empresas, elas investem em formação de grandes equipes, gente super bem formada para botar numa sala e para pensar o novo. Só que são todas pessoas formadas no mesmo lugar, com a mesma ideia, com a mesma origem, com a mesma formação em geral, com a mesma criação. Como que se espera tanta coisa nova daí? O que é legal dessas pessoas que têm outras visões, outros lugares de fala, é que eles também trazem para nós outros pontos de vista, se nós escutarmos. Então, olha que legal, se a gente escuta essas pessoas que vêm com novas ideias, com novos pontos de vista, de fato, e dali a gente constrói alguma coisa nova, olha como nós vamos desfrutar, nós que estamos aqui, o padrão, vamos desfrutar dessa convivência, porque nós todos vamos ter uma evolução e desenvolvimento graças a todas as ideias que todos trazem. Então, a gente, em geral, não gosto de falar gente, todos se beneficiam daquilo que é diverso. Tá? Então, eu queria trazer isso também, para a gente não ficar só no fato afetivo, que é o que me move, é o que move você, mas tem muita gente que pode não se mover por isso, então eu gostaria que olhasse por esse outro lado também, como é interessante trazer essas pessoas para que a gente saia do lugar que a gente está. Uau, isso para mim bate muito forte, Roberto, quando você traz esse campo da escuta, que é o campo de geração de novas ideias, de insights, de criação, criatividade, a partir da escuta do diverso, como você trouxe antes, né? A partir da escuta do que é diferente de mim, do que eu rotulo enquanto inimigo,
pode gerar algo que é maior do que 1 mais 1, né? Que é um exponencial como resultado. Porque se eu escuto alguém igual a mim, o resultado vai ser 1 mais 0 igual a 1. Agora, se eu escuto um oposto, um diverso, e esse é o maior desafio da escuta, sem dúvida, eu já vou entrando aqui nos comentários que o pessoal vem mandando. Queria emendar 2 comentários que vieram. Um veio perguntando sobre o que você está falando, se é sobre o amor, né? Se é sobre amor. E o outro é como praticar essa escuta consciente. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, que você deu lá no passado para nós, que até hoje a gente usa, que é o ir para a rua. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, não precisa ser esse, né? Mas como praticar essa escuta, e se essa forma de escutar que você está trazendo, que inspira abrir-se para o outro, tem a ver com compaixão e tem a ver com amor. Sem dúvida, sem dúvida. E que eu não gosto de usar só a palavra amor, porque, como até eu mencionei, as pessoas têm formas de ver diferentes, né? E eu gosto de falar para todos. É aquela história que eu falei da polarização, eu não quero que ninguém me identifique com lado nenhum, eu tenho minhas posições, mas aqui nós estamos falando de escuta, nós estamos falando de política. Então, aquilo que você trouxe é uma coisa interessante, eu vou trazer aqui o que é da rua, é que eu não gosto da palavra inclusão, foi aí que começou, né? A gente falava antes de diversidade, a gente fala inclusão, eu não gosto muito dessa palavra. Quando eu digo, eu estou falando, tá? Inclusão, eu tenho a sensação, pode ser uma questão minha, mas eu tenho a sensação que eu estou falando de trazer você para o meu mundo. Então, eu estou caindo de novo naquela armadilha de que eu estou lá em cima, eu tenho a minha posição lá em cima, eu vou trazer você que está louco para participar desse mundo. Não é dessa forma que eu vejo. Eu gosto mais de integrar, participar. A coisa da rua que você falou é que, claro, eu moro na minha casa. Na minha casa eu gosto de deitar da minha maneira, eu gosto de comer da minha maneira, eu tenho as minhas formas, você tem a sua forma. Legal. Quem sou eu para chegar na sua casa e dizer, pô, Leandro, dorme virado para o outro lado? Não, peraí. Agora, o que eu acho muito legal é que, quando a gente abre a porta da casa, nós todos dividimos um mundo que é essa rua. E essa rua, sim, é de todos nós. E olha, que eu estou falando todos nós, eu não estou dizendo, nossa, vamos nos abraçar. Não é isso que eu estou dizendo. É de todos nós. Todos nós temos direito e todos nós sabemos o que é melhor para cada um de nós nessa rua. E é nessa rua que a gente se encontra. E é nessa rua que a gente festeja, é nessa rua que a gente ri, que a gente chora, que a gente troca. É nessa rua que a gente joga o tênis. Então, foi essa coisa que você falou de rua, e eu acho que é nela que a gente tem que ir mesmo. Só que eu não respondi a primeira pergunta, né? Eu primeiro falei sobre isso. Você podia repetir só a primeira pergunta, Fernando? Não, a pergunta era um pouco direcionada, assim, sobre essa postura, ou essa atitude, né, de escutar o outro, não vendo ele como inimigo, se tem alguma relação com compaixão e com amor. Sem dúvida, né? É aquela coisa que, quando eu te escuto, eu consigo, pelo menos, ouvir a tua dor e a tua delícia. E dela, para ti, eu também posso falar da minha dor e da minha delícia, e nessa nossa conversa, a gente criar alguma coisa nova. Então, claro que isso é amor, porque o que é o amor e compaixão? É eu ter um olhar para o outro. Eu tenho um olhar, mas é um olhar apreciativo, é um olhar aberto, e de novo, é uma escuta sem ruído interno. Porque se eu estou com você e eu estou dizendo, puxa, lá veio o Leandro de novo, ele sempre vem com essa conversa, cara, isso não funciona. Não dá certo, eu não estou escutando nada, você pode falar o que quiser, não está entrando aqui, entramos os dois, e você vai perceber, porque eu não acredito em coisas unilaterais, você vai perceber de mim alguma coisa que não está legal, nós dois nos fechamos, acionamos o nosso cérebro de lagarto e toda a nossa conversa vai ser, na verdade, uma batalha. Eu vou querer mostrar para você como você está errado e eu estou certo. Pronto, não estou escutando. Ou seja, é um ato, sim, de compaixão. Legal. Muito bem. Quando você traz
essa metáfora da casa, né? Me toca profundamente de eu ter a minha casa e você, sendo você qualquer outra pessoa, de qualquer tipo, raça, idade, enfim, tem a sua casa e o lugar da escuta não é nem na minha casa e nem na sua. Né? Eu não abro a minha porta para você entrar na minha e você se sentar como eu me sento na minha casa, né? Deitar do lado da cama como eu me deito. E eu também não entro na sua casa para falar como você deve se deitar e como você deve se sentar. Mas a gente se encontra num lugar que, digamos assim, entre aspas, é neutro, mas ele é neutro no sentido que é coletivo, que é onde todo o nosso coletivo acontece, né? As grandes festas, celebrações humanas e as paradas também, os manifestos acontecem na rua. Né? Quando a gente se junta e consegue ser uníssono, né? Numa voz, seja para celebrar ou para manifestar-se, né? Então, isso me ajuda muito, enquanto postura de ouvinte, de não precisar achar a solução para o outro e muito menos querer educar ele com o que é melhor para ele, porque eu não sei, eu não sou ele. Né? Eu não sou ele. E então, essa questão social e a relação dela com a escuta é bem significativa. E eu queria trazer, já emendando nessa reflexão, né, você trouxe depois de ser de verdade esse ato de compaixão, né? O que você acha, Roberto, que mudaria na sociedade, ou melhor, o que aconteceria na sociedade se as pessoas se escutassem de verdade? Tá? Principalmente voltado para esse público que você tem muito contato hoje, né, no projeto Namor, enfim. O que você acha que ia mudar para esse público de refugiados, negros, LGBTQI+, e, e pessoas com deficiências, se as pessoas ao redor escutassem eles com profundidade e de verdade? O que você acha que seria diferente? Tá. Claro, nós estamos falando de uma utopia, né? Eu ainda acho que isso é uma batalha assim eterna, tá? Se não eterna, mas ainda por muito tempo. Mas o que você fala é eu destruir muros, né? Eu sempre penso a metáfora do muro para mim é muito interessante porque à medida que a gente vai construindo um muro, tudo que vai acontecendo do outro lado eu não enxergo mais. E aí eu fico à mercê de qualquer coisa que venha no meu julgamento sobre o que acontece do outro lado do mundo. Então, quando você vê nas brigas entre povos, entre famílias, como naquele caso, é de eu ficar alimentando essa minha neurose aqui sobre o que acontece do outro lado. Quando eu tiro esse muro e eu tenho a relação, inclusive nesse filme Oslo apareceu uma cerimônia, uma cena muito interessante sobre isso, onde, enquanto estavam falando sobre as questões de terra, de história, eu tenho razão, porque no meu caso é assim, ou seja, não saía. Quando as pessoas entraram na sala, começaram a beber um pouco, comer alguma comida maravilhosa, a comida sempre influenciando, né? Olha, a comida é um fator de união. E aí as pessoas começaram a contar sobre, meu pai, minha mãe, olha como é que eu cresci, como é que era a minha rua, olha como é que era a minha história, como é que está a minha família, meus irmãos. A pessoa começando a contar sobre o que é a sua história, eles imediatamente se sentiam conectados uns com os outros, mesmo com essas outras diferenças. E aí o que eu percebo é que se nós escutarmos, se todos se escutarem, sentarem numa mesa, se escutarem, tirando essas pré-ideias que eu tenho, que um tem do outro, nós teríamos uma relação melhor. O que é legal é que quando eu paro para escutar profundamente de coração, como você falou, de coração para coração, né? Você falou. Se eu paro profundamente para falar de coração para coração, finalmente eu vou fazer o quê? Eu vou perceber a humanidade do outro.
E quando você percebe a humanidade do outro, aí você vê assim, qual é a diferença entre eu, uma pessoa que está lá no Japão, no Oriente Médio, na América do Norte, na Oceania, na África. Nós todos temos a mesma necessidade de ter amigos, de amar, olha a compaixão, de amar, de crescer, de ver nossos filhos crescerem, de ver nossa família bem, de nos vermos, de nos sentirmos livres. Todos nós somos iguais nisso. Então, onde vem essa diferença? Naquilo que eu tenho na minha cabeça, no preconceito. Portanto, se as pessoas se escutassem plenamente, íamos todos para essa rua que a gente está falando, e olha que legal que me veio agora, Leandro, porque se eu te conheço na rua, cria-se entre eu e você esse laço legal, que é essa coisa da compaixão, que alguém falou, dessa relação, porque eu escuto você e você me escuta. O que nós fazemos? Eu convido você para entrar na minha casa e tomar um café, e você me convida para a sua para tomar um café. Então, olha como a coisa se estreita, porque eu percebo em você, que é um cara diferente de outro lugar, um ser humano. Claro, eu acho que eu vi alguém falar aqui sobre questões de ego e como é que a gente faz para isso, né? Acho que eu vi, perguntaram alguma coisa assim, e realmente eu queria falar que o ego é um grande problema, inclusive no trabalho com refugiados, a grande dificuldade é a gente lidar com o ego antes até de conseguir trabalhar com essas pessoas. Isso é uma preocupação, sim. Como se faz? Não existe regra, né? Não existe fórmula, eu acho que é só na prática. E em relação também, como é que a gente pratica essa escuta consciente? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Escuta, olha só, vê o que vocês estão falando lá no Escuta Viva. Poxa, não para, não corta a ideia. Deixa a pessoa falar, não rouba dela a história. Não te coloca como primeiro lugar enquanto a pessoa ainda está falando. São coisas simples, que se a gente começa a praticar, a própria comunicação não violenta é isso também, né? Parece, sei lá, uma coisa do outro mundo. Mas não é. A comunicação não violenta é uma coisa muito simples. Ela se baseia no fato, no meu sentimento, necessidades não atendidas, ofertas e pedidos e os acordos. Ponto. Né? Eu estou falando da mediação aqui, mas também assim que se processa a comunicação não violenta. É complexo? Não, é muito fácil. Só que ela só fica fácil quando eu pratico. Né? Quando eu começo a tornar aquilo o meu hábito. Então, escutar é um hábito. Como é que a gente faz? Começando a se habituar a isso. Muito legal que você trouxe. Eu acho que tanto escutar quanto essa prática de se relacionar, né, com base e com foco nas necessidades dos outros é simples, mas não é fácil. É difícil, porque exige muita prática. E você falou a palavra mágica, né? Prática. E achei tão poderoso quando você trouxe essa questão das histórias, né? Quando a gente senta juntos e conta, e tem não é que conta, tem a oportunidade, tem o espaço de compartilhar suas histórias com o interesse do outro lado, e vice-versa, quando o outro conta a sua história, tem interesse, isso transforma relações no sentido de abrir um buraco nesse muro, né? Um buraco que eu consigo enxergar do outro lado e que cria uma conexão que não existia antes. E essa conexão, por esse buraco, eu consigo enxergar um ser humano que tem do outro lado. Porque com a minha muralha, eu só escutava a voz dele, e essa voz eu podia confundir até com um animal. Eu podia tratar ele como um animal. Mas quando eu faço um buraco nesse muro e enxergo que é outro ser lá, que diferença que temos, né? Nós temos aqui uma cabeça, 2 olhos, ou não, tem um olho, tem uma cabeça, mas eu tenho um pensar, eu tenho uma consciência, independente do externo, que acho que esse é um ponto também, Roberto, para a gente falar um pouquinho, já indo assim para os nossos finalmente, mas o quanto ser igual ao outro, o que é ser igual, né? Se colocar como igual, porque a gente fala de diversidade, polaridade, né? Tem muita questão de idade, né? Tem essa questão da experiência e sabedoria, né, das pessoas com mais idade frente a essa ansiedade, idealismo dos mais jovens.
E como abrir uma escuta, né, nesse sentido, assim, e no sentido físico também, né? Às vezes eu me deparo com uma pessoa que fisicamente, né, não tem um membro ou tem algum tipo de desigualdade física a mim, e eu já considero ela uma pessoa diferente, porque fisicamente ela está diferente. Então, isso torna a conexão muito frágil, né? Não sei se você conseguiu me escutar, parece que deu uma travadinha. Deu uma travadinha no final, se você puder repetir só o finalzinho. Não, no final eu estava vendo que, às vezes, estava falando que, às vezes, eu percebo, visualizo uma pessoa com um aspecto diferente, seja sem um membro, eventualmente, ou com alguma questão diferente no rosto, enfim, e aí eu já olho, ela é diferente, e aí eu trato ela, né, com essa muralha, e não consigo abrir esse buraco da humanidade. Você percebe que isso tem sentido, assim, ou não? Tem, claro, tem, claro. E sabe que eu também não gosto de usar a expressão que somos iguais, né? Entendeu? Eu acho que nós somos diferentes. O que é interessante na escuta é eu ouvir o que essa diferença traz para mim de legal. Então, olha só, quando você fala disso, deixa eu falar primeiro dessa coisa da idade, né? Que de novo eu tenho 63 anos, tá? E eu me julgo mentalidade de 20. Ainda bem que ninguém pode rir aqui no público. Mas eu me julgo mesmo assim, porque eu não gosto da expressão hoje em dia ou no meu tempo. Meu tempo é hoje, e hoje em dia é simplesmente o que é agora, né? Mas eu acho que, assim, existe também uma arrogância, eu não falo só do jovem, eu acho que, assim, quando a gente vai ficando mais velho, e isso eu via quando eu era jovem, via nos velhos da época também, existe uma tendência à arrogância que os profissionais, em geral, de todas as profissões, têm que cuidar. A sabedoria é uma coisa que se adquire, mas não esquecer daquela situação de que o horizonte, ele está lá e ele serve para caminhar, mas eu vou caminhando e ele continua indo mais para lá. Se eu achar que eu chego perto da perfeição, eu estou brincando de Deus. Né? E essa coisa a gente sabe que não funciona. Então, o que eu não gosto só é quando existe aquela arrogância de, olha, eu sei, eu já vivi, você não sabe. Não. A gente aprende muito nas gerações. Eu acho que se as pessoas da minha idade percebessem o que tem de legal de aprender com essas pessoas que estão começando, meninada de 20 anos, 20 e poucos anos, ou até menos, até as crianças, né? Quando a gente se dá conta disso, as próprias pessoas também mais jovens se dão conta do que é legal essa troca. Senão eu já me jogo nessa diferença. O que eu estou querendo falar aqui para você? Que nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E o que é legal é essa diferença. É isso que é o legal dessa rua. Nessa rua eu vejo tanta coisa tão diferente que eu começo a me construir. E o que faz, o que ajuda na minha vida? Não falo do profissional nem nada, mas falo para mim. O que a escuta ajuda na minha vida? Me ajuda a ser muito mais feliz. E aí eu te garanto, quanto mais feliz eu for, mais feliz eu vou tornar o meu entorno. Ponto. Então, vamos pensar do ponto do ego, do egoísta aqui? Eu quero escutar muito porque eu quero ser mais feliz. É isso. Então, olha que legal se todo mundo escutar para ser mais feliz. Roberto, eu adorei, assim, nós somos todos diferentes e é na diferença que eu aprendo e tenho algo para mim, né, de você. E eu vou compartilhar a mensagem que a Renato colocou aqui, que nós jogamos futebol na rua, depois eu te chamo para jogar videogame na minha casa. Outra hora você me chama para comer uma pizza na sua. E sem perceber, abro a possibilidade de aprendizado. Fantástico, Renato. Fantástico, é isso aí mesmo. Que legal. Roberto, eu queria te trazer, para a gente ir finalizando, uma pergunta assim. Se eu te perguntasse uma prática ou uma dica sua, assim, que você poderia deixar para as pessoas que estão vendo agora, para as pessoas que vão ver depois, para o nosso grupo de prática de escuta, que se encontra todas as quartas, o Clube da Escuta, porque a gente quer levar esse aprimoramento da escuta com essa visão da diversidade e da inclusão, na palavra que você não gosta, mas a gente já entendeu o quê.
que dica que você daria quando a gente se depara com uma situação assim de diversidade, seja social, seja de gênero, seja de partido político, seja alguma polaridade ou alguma deficiência que o outro tenha, qual seria uma dica assim que você daria para a gente lembrar e praticar nesse momento que poderia nos trazer alguma presença maior ou uma abertura de escuta diferente? Você pensa em algo? Sim, sim. Tem três coisinhas, tá? Vai ser uma coisa simples, mas com três coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é perguntar. Não ter medo de perguntar. Cuidado, é importante o poder da pergunta é a gente saber que perguntar não significa eu já dar resposta implícita, né? Você não acha que isso não é pergunta, tá? Perguntar é qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que isso causa? Como você perguntou várias vezes para mim, qual é o impacto? Como seria? Pergunta para a pessoa. Ou como você se sente em relação a isso? Segundo ponto, fica quieto e escuta. Dá o tempo para a pessoa falar. E o terceiro, que aí é o mais difícil, eu reconheço que é o mais difícil, desliga essa coisa que tem aqui dentro. É difícil, nós aprendemos a julgar desde pequenos, né, na família, na escola, na vida, tudo a gente está sempre julgando. É o mais difícil de todos. Mas se você conseguir desligar essa história, esse pensamento, o Leandro é isso, o Leandro é aquilo, ele fez isso, ele veio aqui, ele é assim, desliga isso, foca na pergunta, no interesse da pergunta que você fez e para isso. Combina com você mesmo assim, eu não vou falar até a pessoa terminar. E se eu quiser falar de novo assim, tudo bem? Posso fazer uma outra pergunta? É uma forma legal da gente começar a se educar, a ter cada um o seu momento de fala e escuta. E aí, aos poucos, você vai aprendendo a ver as outras coisas, como é que eu vejo nos olhos, como é que eu vejo o corpo, como é que eu entendo o que está por trás, mas isso é uma coisa mais sofisticada. No início, são essas três. Pergunta ampla, de interesse genuíno. Fica quieto, escuta e desliga o pensamento aqui. Pensamento, vamos chamar isso de julgamento, né? Porque pensar já não deixa nunca. Acho que foram dicas bem práticas, assim, para a gente pensar, experimentar um pouco e sem dúvida, são desafiadoras, são simples, mas talvez não tão fáceis, mas te agradeço por compartilhar com a gente, e a gente vai fazer a nossa lição aqui, eu pelo menos, né? Vou tentar experimentar, tipo de escuta. Quero só ver se não veio mais nenhuma pergunta aqui. Legal, acho que não. Então, Roberto, ainda quero fazer uma pergunta para você, tá? Mas antes, quero só lembrar que esse episódio vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube, no Spotify também depois, e que no dia 21 de junho desse mês, às 7 horas, a gente vai ter um seminário com o Roberto, um seminário de escuta inclusiva, em que ele tem convidados especialíssimos para a gente treinar essas 3 dicas e mais de escuta com pessoas que vivenciam na sociedade essa muralha dos outros, né, a partir de ou serem um estrangeiro, ou terem uma cor, ou terem um gênero, ou terem uma mudança de gênero, enfim. E também o Roberto compartilha com a gente várias outras ideias. São 10 ideias, né, Roberto, que você montou? 9 para nos ajudar nessa postura de ouvintes da diversidade, né? Então, é um momento muito importante, interessante, que a gente vai vivenciar na prática, interagir com o Roberto e com os convidados dele no dia 21 de junho. Então, estão pré-convidados. O link vai estar aqui na nossa bio, já está, acho que disponível. Ou seja, irem fazendo inscrições, são inscrições limitadas, né, 30 vagas só. E depois a gente vai divulgar mais e compartilhar, enfim. E eu queria trazer, antes da minha pergunta final, Roberto, a sua frase
E aí eu faço a minha pergunta e depois das suas respostas, queria só dar um tchau e a gente vai desligando e fica com as suas respostas para dormir com elas 1 dia, 2 dias ou quantos dias forem precisos. Pode ser? Você tem alguma consideração final antes disso? Não? Tá bom. Ai, não se preocupe, vai dar tudo certo. Olha só que frase você trouxe no início e agora fechando com ela. As pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas nunca vão esquecer o que você as fez sentir. Maya Angelou. Muito bom, vou pesquisar mais sobre ela depois dessa frase que eu não conheço. Então é isso que eu queria deixar agora também, eu não quis falar antes. Eu espero que o que tenha ficado aqui não é o que eu disse, não é o que eu fiz. É o que as pessoas, o que cada um sentiu de acordo com aquilo que a gente conversou. É isso que marca, é isso que mexe, é isso que transforma. Uau, muito bom. E Roberto, o que é escuta? Escuta é uma entrega. Tá? Escuta é uma entrega. Ela faz parte de um conjunto maior que é o diálogo, mas eu acho que ela é a coisa mais forte desse diálogo, porque ela realmente significa entrega. Vê que que eu falo, desliga, fecha, fica quieto. Ou seja, eu estou me entregando a você. E com isso, quem sai ganhando, principalmente, sou eu. Roberto, o que é escuta? A escuta é vida, né? Escuta é relacionamento e a escuta é amor. Roberto, o que é a escuta? A escuta é o ser integral que nós todos devemos ser. Eu sou a escuta, é ela que me constrói, é ela que me traz, é ela que me move. Sem ela, eu me fecho nessa bolha e nada entra. Ótimo, eu não tenho nada que saia, mas eu não absorvo mais nada, minha vida se limita. Então, ela é a abertura para a vida mesmo. Uau! Obrigado, Roberto, por você ter estado aqui com a gente, a todos que estiveram aqui com a gente no ao vivo e depois que vão assistir. Um grande abraço e até breve. A gente se encontra no seminário, que vai ser especialíssimo. Sem falta. Legal. Obrigado, agradeço, admirador total desse trabalho que vocês fazem, Leandro. Então, de Escuta Viva. Eu não paro de seguir aquilo. Muito obrigado pelos inputs, pelo que vocês me fazem sentir. E obrigado a todo mundo que parou um tempinho aí para escutar a gente. Sim. Um beijo no seu coração, meu amigo, e no coração das pessoas que estiveram com a gente. Até mais, até breve. Tchau, tchau.